Bom dia, queridos alunos! Aqui quem está falando é o Lucas. Mais uma aula para o sétimo ano. Dessa vez a gente vai falar dos portugueses na América, tá bom? Mas basicamente esse capítulo que eu estou tratando com vocês agora, capítulo 10, Portugueses na América, ele vai tratar da chegada dos portugueses aqui no território brasileiro e como foi a interação deles, tá? Eu pedi para vocês, vou falar agora para vocês não errarem aí. Eu pedi uma atividade especial, que é a atividade da página 115, tá? Na página 115, vocês têm aqui um textinho chamado Contato com o Outro, tá? Você tem um pequeno trecho do que o Vaz de Caminha escreveu e você tem aqui um quadro, né? Uma obra de arte que desenha mais ou menos como que foi essa interação entre eles, tá? A atividade, ou pelo menos o que esse capítulo quer propor, o que eu quero propor para vocês, é que vocês reflitam como seria essa interação muito louca de dois tipos de civilizações que nunca se viram, tá? A gente está falando aqui dos europeus e dos americanos, dos nativos americanos, os índios, né? É como se a gente hoje tivesse contato com alienígenas, sabe? Pessoa que fala outro idioma que você nunca vai conseguir falar. Quer dizer, na época eles nunca, né? Não dava para você chegar no indígena, que você acabou de chegar com um navio gigante que parecia uma nave espacial, para os índios parecia uma nave espacial. Descer na praia e conversar com eles não dava, eles falavam um idioma muito diferente, demorava meses para você conseguir, demorou meses para os portugueses aprenderem o idioma tupi aqui dos índios, né? Mas eu quero que vocês entendam como que é estranho essa interação, como que ele é cheio de mistério, de medo, né? Também a pessoa olha algo estranho, diferente do que está acostumado. O europeu olhava para o índio e achava ele um bárbaro, que andava pelado, no meio de uma paisagem maravilhosa, ninguém entendia aquela paisagem linda. No europeu, na Europa, não tinha plantação, né? Ou se tinha, era só plantação, não tinha aquela fauna, aquela flora com árvores, com os pássaros, com os rios, parecia um jardim do Éden, parecia um paraíso, né? Quando o português chega aqui, ele acha que é um paraíso, né? Acha que é o jardim do Éden perdido. E pro índio, ele olhava aquele navio, parecia uma nave espacial. Pra gente parecia uma nave espacial. Parecia que alguns indígenas, a gente já falou isso, dos pré-colombianos, dos incas maias, dos astecas, eles tratavam os europeus como se fossem deuses, né? Porque imagina, vir de longe pra caramba, naquela nave espacial, aquele monte de cara barbudo, todo vestido de roupa, usando chapéu, enfim. A interação é um negócio muito louco, você lidar com o desconhecido, você aprender coisas novas, diferentes, né? E eu vou ler aqui com vocês, ó, o textinho, Contato com o Outro. Eu vou pular essas... Eu não vou ler o textinho com vocês todos e vou explicando o conteúdo, tá? Ó. Quando os indígenas viram as caravelas de Cabral aportando, eles provavelmente sentiram estranhamento. O que eles teriam pensado ao ver homens barbados, com aqueles trajes vindo do mar, em uma embarcação muito diferente das canoas que eles conheciam? O que, né? A surpresa dos portugueses também deve ter sido grande, chamou a atenção deles a fauna e a flora locais, assim como a aparência dos indígenas. Leia agora um trecho do relato do escrivão português Pero Vaz de Caminha, que escreveu sobre o primeiro encontro entre os indígenas e os portugueses. Então vamos ler o que o português escreveu quando ele chegou aqui e viu, porque os indígenas, apesar de ter toda uma organização ali, eles não tinham ainda o domínio da escrita, eles não passavam a escrita de geração para geração igual os europeus, né? Então só tem registro escrito dos europeus, tá? Então vamos ver o que o Pero Vaz de Caminha escreveu. Andavam ali muitos deles, ou quase a maior parte. Todos traziam aqueles bicos de ossos nos beiços, e alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados e nos buracos traziam uns espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. Alguns traziam 3 daqueles bicos, a saber, um na metade e os outros 2 nos cabos. Outros andavam aí esquartejados de cores, a saber, deles a metade da sua própria cor e a metade de tintura negra, maneira do azulada, e outros quartejados de escaques, ou seja, com uma tintura toda fragmentada, né? Uma hora tinta azul, outra hora tinta preta, tinta vermelha e tal. Então ele está falando como os índios eram todos ornamentados. Entre eles haviam
Entre eles ali andavam 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, que é o ombro. Ali, por então, não houve mais fala nem entendimento com eles. Por ser a barbárie deles, barbárie é de bárbaro, vocês sabem, né? Igual os vikings, bárbaro, né? Aquele cara que não foi civilizado. Por ser a barbárie deles tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém, acenamo-lhes para que se fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Então essa é uma carta do Pero Vaz de Caminha sobre essa interação, tá? Essa semana eu quero que vocês leiam o capítulo, só leiam o capítulo e respondam essa pergunta aqui em folha separada com o nome bonitinho para mandar para mim, tá? Olha a pergunta. É possível dizer, através dessa descrição do texto e através dessa imagem aqui do quadro que é do Roque Grameiro, que chama o Desembarque dos Portugueses no Brasil, é possível dizer que neste relato Caminha faz um julgamento dos indígenas, expressando alguma ideia de superioridade do europeu? Por quê? Ele expressa alguma ideia de superioridade? Em que momento do texto parece que ele se acha superior aos indígenas? Em que momento do texto ele transparece que ele se sente melhor? Depois, jovens, eu pedi, já está explicado, né? Não vou dar a resposta, vocês vão conseguir fazer. Aí depois eu pedi para vocês responderem a questão 3, 6, 7 e 8. 3, 6, 7 e 8, tá? Que está na página 121. Que é para vocês explicarem algumas características dos índios, dos indígenas, que está presente aí no texto. O que eu quero que vocês entendam é que vocês tirem essa ideia de que os índios são bárbaros, né? São animais, selvagens, tal. Eles tinham uma organização. Na costa brasileira existia cerca de 5 milhões de índios em todo o território nacional. Hoje existe 500 mil. Então 80% desses índios foram dizimados e muito da cultura se perdeu. Então não dá para falar que eles não tinham, né? Mas enfim, por hoje vamos ficar por aqui. Por favor, leiam o capítulo com carinho, responda essa questão que eu pedi e na semana que vem a gente responde as outras questões que faltam. Eu gravo outro vídeo explicando, tá bom? Tchau, bons estudos e até semana que vem.